Prezados amigos, internautas da União Espírita Cristã e da Rede Amigo Espírita, boa noite. Nós estamos aqui para mais uma tarefa, onde nós vamos tratar do assunto Bem-aventurados os aflitos. A aflição é o assunto do dia. Sempre foi, mas agora parece que de uma maneira ampliada. Estamos ainda dentro daquele isolamento social gerado pelo corona. Então, estamos ainda vivendo aquele clima, para muitos, de muita ansiedade. De sorte que esse tema é muito oportuno numa hora dessa, né? A dor, ela faz parte da experiência humana. Nenhum ser humano, estando encarnado, está livre da dor. Na verdade, pelas informações que a doutrina nos traz, nós estamos num planeta de expiações e provas e caminhando para um planeta de regeneração. Tanto no planeta de expiações e provas existem dores, quanto no de regeneração também. Por outro lado, a ambiência espiritual circundante, ela acompanha o estado da humanidade. Então, existe dor do lado de cá, existe dor do lado de lá. A dor faz parte da experiência humana. Ela pode ser leve, pode ser moderada e pode ser aguda. As dores leves, a maioria de nós consegue enfrentar, encarar sem maiores problemas. A moderada já começa a não ser tão fácil para alguns, mais fácil para outros. Mas as dores que mais nos desafiam são as dores agudas, e elas existem. Não sei se é exatamente nessa ordem, mas nós vamos colocar aqui, pelo menos, algumas coisas que nos parecem, assim, coerentes com essa questão da dor aguda. Um tipo de dor aguda, para nós, é a perda de entes queridos. A maioria das pessoas tem muita dificuldade de lidar com a perda de entes queridos. Um outro tipo de dor, que alguns suportam mais, outros menos, mas que também é muito difícil, eu chamaria, que na maioria das vezes provoca dor aguda, é a perda da saúde, principalmente com doenças que trazem muita limitação. Isso angustia muito o ser humano. As doenças graves, aquelas impactantes, aquelas, às vezes, que trazem muitas limitações. Um outro tipo de dor, que também costuma ser muito aguda, embora as pessoas, às vezes, tentem relevar por questões religiosas e tentem menosprezar, mas a verdade é que ela existe, são as dores resultantes das perdas financeiras e da condição social. Muitas pessoas entram em grande desespero com esse tipo de perda, a perda financeira, a perda social, da condição social. E existe um tipo de dor que nós vamos relatar aqui por conta da figura que ela representa. Jesus não teve propriamente perda de entes queridos, a não ser de alguns amigos, não teve a perda da saúde, não teve perda financeira, até porque era muito pobre, nem de condição social. Mas Jesus experimentou um tipo de dor muito aguda, principalmente quando ele vai dar o máximo testemunho, que é ser preso injustamente, ser torturado de uma maneira extremamente cruel,
principalmente para um homem inocente como ele, sofrer a zombaria de uma população ensandecida e, por fim, passar por uma morte sofrida e humilhante da crucificação. Qualquer um de nós, se tentar pensar o que é passar por isso que Jesus passou, não teria a menor dúvida. Foi um tipo de dor muito aguda. Então, Jesus é realmente autoridade para falar da dor. E ele tem essa citação tão lembrada por todos nós. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Que tipo de consolo uma pessoa pode ter na aflição? É como se ele dissesse: felizes aqueles que sofrem, aqueles que passam pela dor. Por que Jesus falou isso? Só que ele não apenas falou, como exemplificou. Mostrou para toda a humanidade como lidar com a dor nesses limites extremos. Como é possível fazer isso? Hoje nós temos um tipo de dor que está levando a uma verdadeira tragédia, porque se transforma em sofrimento muito atroz e está crescendo o número de pessoas que estão recorrendo a essa infelicidade que é o suicídio. O suicídio, principalmente nesses momentos que estamos vivendo, ele vem aumentando. Já vinha sendo observado isso antes do coronavírus. Agora, com essa crise, aumentou, naturalmente. Mas já era observado antes. E é interessante porque o suicídio vem crescendo em duas faixas da população. Entre os adolescentes, na faixa de 13 e 14 anos, vem crescendo, o que surpreende, porque geralmente um adolescente nessa fase está cheio de promessas, cheio de entusiasmo pela vida, e vem crescendo na terceira idade. Assustadoramente vem crescendo nessas duas faixas. E o que é um suicida? O suicida, ele, na verdade, ele não quer acabar com a vida. Ele quer acabar com a dor. O que o incomoda é a dor. Na verdade, ele vai a um extremo de desespero, normalmente, de angústia. Os Espíritos chegam a colocar nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata disso, que é o Bem-aventurados os aflitos, é o capítulo de número 5, tem um título lá, um subtítulo, ou uma parte que o Kardec traz, que trata do suicídio e a loucura. De uma certa forma, mostrando que para você chegar a esse ponto, você tem que ficar meio enlouquecido. A dor levaria o indivíduo a um estado tal que ele perdesse o senso. Né? Então, o suicídio vem aumentando e é um termômetro claro de que a dor na humanidade, que sempre existiu em todas as épocas, está num grau mais acentuado. Portanto, esse estudo despretensioso da nossa parte, ele se destina, se possível, a levar algum consolo, não eu, que não tenho nada a oferecer, mas o consolo que a doutrina pode oferecer em horas como essa. Porque quando a dor bate, alguns sabem lidar com elas, não deixam que ela se transforme em desespero. Mas outras pessoas não. A dor, quando bate, ela se transforma em desespero. Então, há uma ânsia muito grande no momento, na nossa sociedade, de consolo. E o Espiritismo é o consolador prometido.
Então, nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre essa questão. Como que a doutrina, uma vez que é o cristianismo redivivo, pode trazer consolo. Porque há momentos, e existem certos tipos de dores, que o mundo é completamente incompetente, impotente para nos atender. Não existe remédio, não existe solução oferecida pelo mundo. Por isso que Kardec tinha essa preocupação. Ele faz uma distinção entre espiritualismo e materialismo. Então, ele mostra claramente que são duas grandes divisões na sociedade: o materialista e o espiritualista. Nós, espíritas, somos espiritualistas, tanto quanto o católico é espiritualista, o protestante é espiritualista, o budista e assim por diante. Todos aqueles que acreditam que existe alguma coisa mais do que a matéria, ainda que de uma forma não muito precisa, mas acreditam que há algo mais do que a matéria, já não são mais os materialistas propriamente. E Kardec, com a sua visão ampliada das dores humanas, ele sabia disso. E para o materialista, dependendo do tipo de dor que ele vem enfrentar, ele não tem saída, ele não tem compensação. Porque a vida não é capaz de suprir essa dificuldade. Então, ele diz claramente que o materialismo é um grande incitante do suicídio. Portanto, nós espíritas não deveríamos nos preocupar com os católicos, com os protestantes, ou pessoas que têm qualquer religião. Não deveríamos nos preocupar com isso. Eles têm Deus e têm a crença na existência da alma. Essas duas crenças, a crença em Deus e a crença na sobrevivência da alma, são tão fortes que nós temos exemplos notáveis de outros irmãos nossos, de outros credos, enfrentando desafios e dores que nós ficamos assim sem entender de onde eles conseguem tirar tanta força. Então, nós não deveríamos definitivamente nos preocuparmos com aqueles que têm religião, que têm Deus, que têm a crença na imortalidade. Mas existe um tipo de pessoa que, apesar de ter nascido numa religião, ter recebido essa crença em Deus, ter recebido essa crença na imortalidade da alma, consegue ir bem até um determinado tipo de dor, um tipo de conflito. Mas a partir de um determinado ponto, mesmo a crença em Deus e mesmo a crença na existência da alma não satisfaz. Por quê? Porque a dor na humanidade ela é desigual. Não adianta fazer discurso. Existem pessoas com dores mais agudas, com desafios mais difíceis do que outras. Existem um bom número de pessoas que estão, na atualidade, nesse momento na Terra, em plena expiação. Expiações duras, difíceis. Nós, no lugar delas, com toda a fé que nós achamos que temos, provavelmente vacilaríamos. E vacilamos. Mas há um tipo de necessidade que vem exatamente daí. O indivíduo diz assim, tá bem, Deus existe. Há uma compensação de eu passar por toda essa dificuldade ou essa dor, e às vezes dor muito aguda,
como essas que falamos, perda de entes queridos, talvez uma doença muito limitadora, muito grave, assim, posso até aceitar que você está dizendo que há uma compensação numa vida futura, mas a pergunta é, por que que eu, para ir para o mesmo lugar que o outro vai, eu tenho que pagar essa passagem mais cara? Se a compensação está num céu, o dia que eu morrer, por que que para ir para o mesmo céu que outra pessoa, eu tenho que pagar uma passagem mais cara? Felizmente, uma grande parte da humanidade não precisa dessa resposta. Felizmente, uma boa parte dos cristãos encontram consolo em suas religiões, mesmo não conseguindo responder isso. Mas existe um grupo de pessoas que passa a exigir isso. Por que que eu falo isso? Porque eu fui católico até os 22 anos. Aos 22 anos, eu comecei a fazer esses questionamentos. Eu digo, não é possível, Deus não pode ser justo. A humanidade é muito desigual. A dor na sociedade ela é de uma forma muito desigual. Muitas vezes você vê, a gente tem aqueles quadros clássicos que a gente fala, crianças que já nascem em condições que você diz, como é possível uma criança nessa condição? Eu não vou aqui me estender, porque não há necessidade, é só olhar o que se passa na humanidade e a gente vai ver, puxa, por que que aquela pessoa passa por dores tão agudas, enquanto outras têm uma vida mais fácil, efetivamente? É uma sucessão, quase que diríamos, de tragédias na vida da pessoa. Então, essa pessoa pode ter uma condição espiritual adquirida de vidas anteriores. Nós hoje sabemos disso. Eu hoje sei disso, na época não sabia. Que faz com que ela tenha força para lidar com essas adversidades e ainda dando exemplo para todos nós. Mas muitas pessoas podem chegar, e são pessoas boas, são pessoas de caráter, são pessoas cumpridoras dos seus deveres, mas que chegam a um ponto que eles dizem assim, olha, depois do que me aconteceu, dessa situação que aconteceu na minha vida, eu prefiro achar que Deus não existe, porque não há justiça. Eu não entendo por que que aconteceu. Imagine uma pessoa que perdeu um filho de uma maneira inexplicável, há uma dor muito aguda, e ele diz, por quê? Então, tem muitas pessoas, e algumas delas podem estar nos ouvindo nesse momento, que estão vacilantes na fé por conta disso. Volto a repetir, não basta a fé em Deus e não basta a fé na imortalidade da alma. Há que existir uma terceira coisa, que é a justiça das aflições. Por isso que eu recomendo a vocês, aquele que estiver me ouvindo, que está com essa angústia na alma, que busque o Evangelho segundo o Espiritismo. Os espíritas conhecem bem, mas talvez eu esteja falando para alguém que não conhece o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui o capítulo de número 5, Kardec começa de uma maneira extremamente lógica e racional, analisando isso. Para falar de bem-aventurados os aflitos, a primeira coisa que ele coloca é justiça das aflições. Então, para muitos, o remédio é a fé em Deus e a fé na imortalidade da alma. E isso é de um poder incrível. Mas alguns vão exigir mais. Eu preciso, para aceitar isso, eu preciso aceitar
Eu preciso entender por que que Deus é justo se de dar dores tão diferentes para as pessoas. Não há discurso nisso. Imagine uma pessoa que é tetraplégica. Ela há de fazer essa pergunta. Mas por que que ela, para ir para o mesmo céu que um outro vai, com 2 pernas, 2 braços, família, uma boa profissão, tudo razoavelmente bem, por que que ele paga esse preço tão mais caro para ir para o mesmo lugar? Foi esse tipo de rebeldia, ou de revolta, ou o nome que quisermos dar, que aconteceu comigo. Eu me tornei agnóstico aos 22 anos. Eu estou fazendo um depoimento aqui, porque alguém pode dizer, mas é exatamente isso que acontece comigo também. Você chegar a um ponto assim, como acreditar que existe Deus, justo, bom, se ele distribui de uma maneira tão desigual as coisas? Então, meus amigos, nesse ponto, para que a gente possa entender a razão da dor na vida humana, nós precisamos trabalhar com as causas anteriores das aflições. Por isso, Kardec vai falar que existem causas atuais das aflições e causas anteriores. Uma pessoa que bebeu desbragadamente e aos 50, 60 anos contrai uma cirrose, e essa cirrose pode vir a levá-la talvez até ao óbito, ela não tem que buscar em causas anteriores, vidas anteriores, a causa daquela dificuldade. Ela está na vida presente. Alguém que tenha fumado 3 maços de cigarro a vida inteira e venha a ter um câncer de esôfago aos 60 anos, não precisa buscar causas anteriores. Agora, um pai amoroso e bom, uma mãe amorosa, que vê seu filho ser acometido de um câncer aos 4, 5 anos de idade, como temos aí por todos os lados. Aqui em Vitória tem um hospital infantil com inúmeros casos dessa natureza. Essa pessoa vai fazer essa pergunta. Mas por que que meu filho ou minha filha precisa dessa dificuldade? E mais, vai embora mesmo, muitas vezes. Não tem direito a uma vida normal como os filhos de outros pais. Então, existem muitas tragédias humanas. Eu estou aqui colocando um mínimo diante de tudo que existe por aí, que podem nos levar à dúvida. Será que Deus existe mesmo? Porque se ele existe, e ele é sabedoria infinita, e ele é justiça infinita, ele é amor infinito, como que eu vou entender isso? Então, amigos, nessas circunstâncias, o Evangelho segundo o Espiritismo, com esse capítulo 5, é de fundamental importância, para que a gente possa entender a justiça das aflições. Nós gostaríamos agora de falar uma outra coisa. Quando Jesus fala, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Consolados como? De que maneira? Esse ensinamento, ele precisa ser entendido adequadamente. Quando a pessoa aceita os ensinamentos de Jesus que falam da vida eterna, da imortalidade da alma, de um Pai amoroso e bom, e principalmente quando consegue sossegar a sua alma nessa angústia de perguntar onde está a justiça de Deus, porque agora entende que existe a reencarnação, que dentro da eternidade somos todos iguais, vivemos situações diferentes,
momentaneamente, quando a pessoa sossega tudo isso, ela para de sofrer. Filosoficamente, se nós separarmos dor de sofrimento, nós poderemos dizer, ela para de sofrer, mas não para de ter dor. Então, aqui vamos colocar um conceito que não é, assim, universal, é apenas didático. Muitos afirmam isso, e nós também, de que a dor é inevitável. A dor faz parte da experiência humana. Ela é inevitável e ela atinge a todos, indistintamente. Pobre, rico, branco, negro, amarelo, qualquer cor, qualquer raça, qualquer o que for. Ela é extremamente democrática, se pudéssemos dizer assim, porque atinge a todos. Então, a dor é inevitável. O sofrimento é aquilo que nós fazemos com a dor. Então, uma pessoa pode ter uma dor muito aguda mesmo e não transformá-la em sofrimento. Uma pessoa pode ter uma dor menor, que poderíamos talvez chamá-la de moderada, e seria difícil definir o que é isso, mas a gente vai entendendo o raciocínio. Uma dor não tão aguda, mas que entra em desespero e gera sofrimento. Para não ficar teorizando, vamos dar um exemplo. Fica mais fácil de entender o que nós queremos dizer. Imagine que uma pessoa perde uma perna. Um jovem, num acidente, perde uma perna. O que a ciência pode fazer por ele? Vai dar as condições para ele tratar aquilo, cicatrizar, mas a perna que foi amputada não tem jeito. O que a ciência pode oferecer, e graças a Deus oferece hoje, são pernas mecânicas incríveis, que permitem o indivíduo hoje participar até de maratona. Então, a gente pode, aqui dentro do nosso exemplo, colocar isso. O indivíduo perdeu a perna. É uma dor. E para ele aceitar aquela limitação, não ser mais um jovem como os outros, só Deus sabe o que vai passar pela cabeça dele. Mas ele pode aceitar essa dor. E ao aceitar essa dor, ele não transforma essa dor em sofrimento. E é o que se vê. Algumas pessoas, numa situação dessa, são capazes de exibir na rua, sem a menor preocupação, a sua perna mecânica. São capazes de ir à praia, são capazes de levar uma vida absolutamente normal. Mas imagine uma outra pessoa que não aceita essa situação. Ainda que tenha a perna mecânica, mas não aceita. A partir daí ela se torna uma pessoa sombria, triste, amargurada. Não tem mais prazer, talvez, como antes. E vai assim, num crescendo. Ela começou a transformar a dor dela numa coisa chamada sofrimento, uma neurose. Dependendo da inadaptação dela, a não possibilidade de lidar com aquela realidade, ela pode ficar neurótica. A partir daí, ela se torna uma pessoa difícil de trato. Ela cria não mais uma legião na perna, agora é uma legião na mente. Isso vai trazer prejuízo no seu relacionamento no trabalho, na família, uma série de dificuldades. Muitas, não suportando, vão ter que arrumar uma fuga, vão para o álcool ou para outras drogas, acabam, muitas vezes de forma dramática, a sua vida nessas condições, e algumas, na medida que esse sofrimento vai ampliando, entra em quadros de ansiedade, de depressão, vão, até uma hora que o sofrimento resultante da não aceitação
daquela realidade, fica extremamente mais difícil de lidar do que a perda. Que, aliás, a perna talvez nessa altura nem doa mais, não tenha mais nenhuma dificuldade. E a pessoa, então, vai a um extremo e busca a porta falsa do suicídio. Por que porta falsa do suicídio? Aí vem a doutrina para nos ajudar e nos orientar. Nós somos espíritos imortais. Nós já vivemos vida sem conta, estamos aqui num momento, vivendo uma experiência e vamos prosseguir pela eternidade. Se uma pessoa defrontada com certas provas ou certas expiações, dores muito agudas, entra em desespero, não consegue lidar com isso e vai a uma fuga chamada suicídio, ela não vai ficar perdida, evidentemente. Ela vai continuar existindo. Mas ela vai ter uma profunda decepção ao perceber que foi inútil. Porque o que ela mais queria, que era eliminar aquela dor, ela não conseguiu. Ela tentou tirar a vida, tirou a vida material, mas continua do lado de lá. Então, o suicídio é uma ilusão. Mas a rebeldia humana pode chegar nesse ponto. Pode chegar nesse ponto. Por isso, a doutrina e todas as outras religiões se preocupam muito em levar o que for possível de consolo para situações dessa natureza, para que a pessoa não vá a esse gesto extremo, que é altamente ilusório. O materialista, ele pode tomar uma decisão dessa, porque ele diz, olha, para que eu vou continuar com essa dificuldade, se eu vou chegar a lugar nenhum e isso aqui não tem solução? Para quê? Fica uma vida sem sentido. Então, acaba com a sua vida e pronto. Zerou, acabou. Só que ele esquece ou não consegue admitir que existe Deus, existem leis, e que ele é filho de Deus, e que ele não chegou aqui por acaso, ele não tem esse corpo físico por acaso, tem uma imensidão de realidade em torno dele que ele não tem nem como explicar, não sabe nem explicar, às vezes. Quanto mais ser o autor dessas coisas. Então, na medida que a pessoa ignore certas leis, elas não vão deixar de funcionar. É doloroso ver uma criança, na inocência, enfiar a mão numa tomada, sofrer um choque e uma série de consequências terríveis, às vezes, como se ouve de vez em quando falar. Por que Deus permitiu? Com certeza há de existir uma causa para que isso aconteça na vida de um ser humano. Mas a lei funcionou. Uma pessoa que ache por sua própria conta e ela pode desafiar certas leis da natureza, se atirar de uma altura, porque ela vai voar, ela não vai voar, ela vai cair lá embaixo. A lei da gravidade vai funcionar. Então, existem leis criadas por Deus, todas elas foram feitas para nos levar à felicidade, mas o ato de revolta pode nos gerar grande sofrimento. Então, qual seria a consequência de você, lendo esses ensinamentos de Jesus, como é que seria esse consolo? Esse consolo não vai tirar a dor, necessariamente, mas vai tirar o desespero. Esse consolo não vai fazer com que você volte a ter perna. Nessa vida, não. Uma outra vida, com certeza. Ainda mais se você levar bem essa prova,
você já desencarna com as duas pernas. Porque é uma prova bem suportada que vai te dar essa compensação imediata. Né? Você não vai precisar voltar numa outra vida para ter perna. Essa perna que te falta, não. Você desencarna e se surpreende já com a outra perna. Mas se você se entrega à revolta, não, você vai chegar do lado de lá ainda com essas mazelas. Né? Quantos já deram esse testemunho pela psicografia? Né? Jerônimo, por exemplo, sofreu horrores nessa vida. O que ele sofreu nessa vida de limitações, né? A maioria de nós não suportaria. Ele suportou, conseguiu transformar a dor dele em trabalho no bem, não transformou a dor em sofrimento, e ao desencarnar, ele dá o depoimento dele depois, através da psicografia, e se sente como se fosse um pássaro voando. Ele que ficou acorrentado, digamos assim, aprisionado a uma cama o tempo todo. Então, as compensações existem, tá? Com certeza elas existem, mas elas estão ligadas a uma coisa fundamental, que se chama aceitação. A revolta não, a revolta ela traz o sofrimento. Poderia a pessoa ficar só na dor. Então, qual o remédio? O remédio para a gente lidar com certas dores é consolidar uma fé em Deus. Se ela estiver fraquejada, e é natural que possa estar, o que a gente faz para fortalecer essa fé? Porque a fé em Deus nos dará força para enfrentar as dores e dificuldades. A fé em Deus pode nos dar sentido de viver. Qual a outra coisa que é importantíssima? A imortalidade da alma. Saber que isso é momentâneo. Mas, volto a dizer, como já falamos anteriormente, a reencarnação, para muitos, será um argumento obrigatório para que a gente possa realmente acalmar a mente e aceitar que existe justiça na aparente injustiça que o mundo possa nos oferecer. E qual o outro remédio que nós teríamos? Jesus nos apontou. Ele chama da vigilância e oração. A oração conforta muito, mas é preciso ter fé para que ela tenha efeito. Mas, para fazermos uma oração com eficácia, uma oração profunda, Jesus disse que nós precisamos fazer a vigilância. E o que é a vigilância? Vigiar o quê? Nós gostamos muito de vigiar os outros. Jesus fala que nós somos capazes de ver um cisco que está no olho do nosso irmão. E não somos capazes de ver uma trave que está diante de nós. Isso é humano, é do ser humano isso. Nós enxergamos no detalhe o defeito do outro e não enxergamos uma chaga enorme que está exposta em nós. Isso acontece. A vigilância ela vai fazer com que a gente, aos poucos, comece a olhar para si mesmo. Você passa a olhar para si mesmo e começa a enxergar melhor a sua realidade a partir disso aí. Então, a vigilância ela é fundamental para que a gente comece a prestar atenção não mais nos outros, não mais no mundo, mas em nós mesmos. E o que advém daí de tão importante? Voltemos à questão lá do nosso exemplo, para não ficar imaginando outros. Vamos imaginar de novo o cidadão que perdeu a perna. Ele perdeu a perna, foi uma situação traumática, dificílima, leva um bom tempo para se adaptar a uma nova realidade.
Mas se ele não aceita aquela realidade, a nova realidade, ele entra num processo de ruminação. Ele fica ruminando, ruminando. Aquilo que poderia ser uma situação muito dolorosa, mas que ficasse lá no momento da vida dele, ele fica recirculando aquilo o tempo todo, no ressentimento, no ressentir aquilo. E na medida que nós vamos fazendo isso, nós vamos automaticamente desorganizando a nossa mente, vamos criando um desequilíbrio emocional. Então, a vigilância é exatamente quando a gente não rumina mais, a gente começa a tomar consciência de que isso não está trazendo nenhuma solução, pelo contrário, está agravando a situação nossa. Isso gradativamente a gente possa ver isso, é a vigilância. E também vemos que nem a ruminação resolve e nem a fuga. Beber, fumar, sei lá o que a pessoa vai criar como fuga. Nenhuma dessas duas soluções resolve. A única coisa que resolve é a vigilância a que Jesus se referiu. E, em última análise, seria prestar atenção no que se passa na nossa mente, nos nossos sentimentos. A partir disso aí, é possível fazer uma chamada reforma íntima. Quando Kardec perguntou aos espíritos como era possível fazer essa reforma íntima, eles foram categóricos. Eles disseram, só é possível através de uma coisa chamada autoconhecimento. Eu preciso me enxergar. Enquanto eu estiver colocando a culpa das minhas dificuldades nas pessoas que me cercam, no governo, nas circunstâncias, nos meus pais, nos pais que eu tive, o que eu deixei de ter, ou na genética, sei lá o quê, enquanto eu estiver nessa situação, eu não tenho saída, eu não tenho solução. Então, a vigilância que Jesus fala ela é mais profunda do que a gente pensa. Para nos dirigirmos a Deus realmente com maior possibilidade, nós precisamos acalmar a nossa mente. Mas muitas vezes existe uma revolta dentro de nós que não permite isso. Então, a doutrina espírita pode nos oferecer, não de forma exclusiva, outras religiões podem, um bom profissional da área da saúde mental pode te ajudar qualquer um de nós. Mas é fundamental que a gente seja capaz de perceber que a nossa dor se tornou uma coisa bem maior, chamada sofrimento, por conta da nossa inconformação. E conformar e aceitar é fácil? Claro que não, mas é possível. E é esse caminho que a doutrina aponta para nós. Se nós quisermos, qualquer problema que seja, tem solução. Não a solução que o mundo oferece. Jesus, quando estava na Samaria, ele viu uma mulher retirando água de um poço. E ele fez uma proposta para ela. Ao invés dela tomar daquela água e mata a sede momentaneamente e a pessoa volta a ter sede, ela poderia receber um outro tipo de água onde ela não mais voltaria a ter sede. Isso é simbólico. Há um profundo conhecimento espiritual por trás disso. Mas se a pessoa investir nisso, ela vai encontrar respostas, vai encontrar
a paz possível no mundo, apesar do mundo ser como ele é. Para finalizar, nós entramos no ano de 2020 com boas perspectivas. Mas daí, pelos início de março, meados de março, possivelmente, principalmente para quem está no Brasil, 2020 se tornou um ano muito difícil. Muito difícil. Mas a pergunta é, daqui a 10 anos, como é que nós vamos olhar 2020? Alguém pode dizer assim, eu não sei nem se vou estar vivo. Claro que você vai estar vivo. Do lado de cá ou do lado de lá, você vai estar vivo. Nós somos espíritos mortais. Então você pode falar com toda a segurança. Como é que eu vou olhar isso quando eu estiver em 2030? Como é que eu vou olhar essa realidade de 2020 quando eu estiver em 2040, 2050? Será que o ano de 2020 é essa tragédia toda que a gente está enxergando agora? Ou se olhando por uma outra janela, por um outro ângulo? Nós podemos encontrar na dor a aprendizagem que ela oferece. A doutrina espírita nos diz o seguinte: a dor só tem uma finalidade. Deus quer a nossa felicidade, nosso bem-estar. A dor ela pode comparecer momentaneamente em nossas vidas, como um alerta, uma espécie de recado. Olha aí, presta atenção, observe melhor. Dentro da perspectiva cristã, à luz da doutrina espírita, a dor só tem uma finalidade: ensinar. Que Deus nos abençoe, que tenhamos uma boa semana.